Nossos vídeos dos módulos passados estão todos no YouTube. Se alguém tiver perdido, pode ver lá, que não vai ter nenhum prejuízo quanto ao certificado. Como perguntaram no grupo hoje, a gente vai emitir um certificado de 15 horas. Então, se tiver perdido, é só assistir lá e assinar a lista de presença, que vai ser tranquilo. Hoje nós vamos ter como convidada a professora Marlise Matos, que é professora do Departamento de Ciências Políticas da UFMG, também é coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, o NEPEM, e do Centro de Interesse Feminista e de Gênero. A temática de hoje será a teoria feminista, panorama geral dos estudos de gênero. Seja muito bem-vinda, professora, é um prazer tê-la conosco hoje. Boa tarde, gente, boa tarde, Maria Angélica, prazer é meu, estamos aí. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, já posso começar, Maria Angélica? Já começamos imediatamente? Pode sim, professora. Então tá, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, então, uma tela, só um minutinho. Deixa eu ver aqui ó, se aparece isso para mim, porque aqui, ó, apresentar agora, vamos lá. Vamos ver se vocês me falem, por favor. Se tiver aparecendo, vocês me falem, porque quando eu compartilho, eu não vejo mais vocês. Está aparecendo já. Então, tá bom. Bom, então, gente, primeiro, boa tarde, né? Deixa eu me apresentar, né? Porque se eu parar, se eu ficar compartilhando a tela, eu não vejo vocês, mas deixa eu me apresentar também. Era só para ver se estava funcionando, está funcionando. Bom, eu sou professora do Departamento de Ciência Política aqui na UFMG, como a Maria Angélica mencionou, coordeno já perdi as contas, acho que são 17 anos já, ou 15 anos, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, tá? E também o CIFIG, né, que é o Centro do Interesse Feminista de Gênero. Sou, portanto, uma feminista acadêmica, estou nessa aventura aí já há algum tempo, né, vou só falar um pouquinho da minha trajetória, porque, como feminista, todos nós sabemos que o lugar da onde a gente fala importa, né, então toda a fala é localizada, né, então a gente sabe que é importante. Eu sou uma pesquisadora de campos disciplinares, sou uma estudiosa das fronteiras aí, sempre estive em vários campos disciplinares ao mesmo tempo. Hoje eu estou na ciência política, mas eu não sou rigorosamente uma cientista política. Graduei em psicologia, meu mestrado foi em teoria psicanalítica, eu graduei aqui na Fafiche no século passado, literalmente, né? Minha graduação eu terminei em 98, 99 eu fui para o Rio de Janeiro, fiz meu mestrado em teoria psicanalítica na UFRJ, e já na UFRJ tomei contato, já na graduação, né, com o feminismo, mas na época que eu fiz a graduação em psicologia não tínhamos um debate sistemático assim, sobre a questão das mulheres, né, ainda estava engatinhando a criação da psicologia social. Então, assim, o que mais me encantou naquela época foi a teoria psicanalítica. Eu saí da teoria psicanalítica, mas ela não saiu de mim, eu continuo com o meu, né, com muitas das inquietações que a teoria psicanalítica me estimulou, né, me fez criticamente pensar, e, sobretudo, uma paixão pela teoria, né? Então, eu, como teórica e acadêmica feminista, eu tenho formulado, discutido, debatido há muito tempo sobre gênero, feminismo, teoria feminista, política feminista, feminismos decoloniais na América Latina. Então, esse é um caminho que eu fui fazendo, especialmente depois quando eu saí da psicanálise e fui para o UPERJ fazer um doutoramento em sociologia, né? Então, e lá se vão também bons séculos de que eu já terminei meu doutorado em sociologia. À época, trabalhei com parcerias gays, lésbicas e heteroalternativas, né? Eu defendi minha tese de doutorado em 1998, gente, pensa nisso, né? E naquela época eu já discutia esse tema, né? E publiquei minha tese de doutorado, né, por um prêmio do UPERJ, de melhor tese dos 30 anos do UPERJ,
que foi o Reinvenções do Vínculo Amoroso, né, Cultura e Identidade de Gênero na Modernidade Tardia. E de lá para cá, trabalhei 10 anos como professora na PUC-Rio e vim para o UFMG. Né? Inicialmente iria para o departamento de Sociologia, mas por uma dessas coincidências da vida, a vaga para a qual eu prestei um concurso de pós-doc era na ciência política. Eu fui para a ciência política e descobri que a política trabalhava nada ou quase nada a questão de gênero. E eu falei, bom, eu tenho que ficar mais aqui do que na sociologia. Na sociologia as coisas já se adiantaram bastante, eu vou ficar aqui. E fiquei, né? Estou desde 2006 aqui na UFMG, né? 2004, na verdade, como bolsista Prodoc. Em 2006 fiz meu concurso efetivo para professora adjunta e estou aí, né? Estou aí trabalhando na coordenação do NEPEM. Não tem esse tempo todo, mas tem uma boa parte desse tempo, que é o núcleo que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ele existe há 38 anos. Né? O NEPEM tem a idade de quando praticamente eu entrei, né, na graduação, né? Foi em 1988 que foi criado o NEPEM. Eu entrei, sei lá, mais ou menos por aí, né? Já falei sobre isso. Bom, o que nós vamos discutir hoje, então, gente? É um tema que para mim é muito caro, né? Que são os grandes desafios envolvendo a teoria feminista, né? Então, eu vou comentar aí muito rapidamente com você sobre o que é gênero, né? Do que a gente está falando quando a gente fala sobre esse conceito de gênero. Quero falar das movimentações em torno desse conceito, né, e das formulações mais recentes em torno desse debate sobre o gênero. Inclusive, vamos falar sobre ideologia de gênero, que é isso, né? Como é que chegamos nesse estado aí? Mas, para fazer isso, eu vou precisar nomear algumas fases, né, da teoria e do pensamento e do movimento feminista, dos movimentos feministas. Então, vou falar das ondas do feminismo aqui para vocês, com foco muito específico nos feminismos latino-americanos, tá? E, no final, trazer aí uma discussão que a gente possa, né, estabelecer entre nós aqui sobre esses avanços e esses retrocessos, tá? Então, a ideia é um pouco a gente poder, né, discutir, problematizar o que é gênero, por que gênero foi inventado, qual a relação de gênero, por exemplo, com o patriarcado, né, e como é que a gente pode entender, né, as relações de gênero e as relações patriarcais. Então, deixa eu abrir aqui, que eu tinha fechado a minha janela. Pronto, vamos lá? Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos sim, já apareceu. Então, vamos lá, gente. Quero agradecer, claro, também o convite, tá? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou começar pelos começos, né? Assim, por uma discussão que eu acho que ela é quase naturalmente dada e ela é muito simplória, que é tentar mostrar para vocês como que gênero é socialmente construído, né? Então, o que é isso? Melhor do que falar o que é antes, eu acho que é melhor demonstrar para vocês aonde a gente enxerga essas relações de gênero se estruturando, se organizando. E isso se dá, por certo, na vida social, né? Então, são os processos socializadores, né? Desde da mais terra infância, ou até antes dela, né? Porque a gente já é significado do ponto de vista das nossas dinâmicas, né? Entre os relacionamentos de quem nos precede, especialmente da mãe da gente, dos pais da gente, mas nas relações de socialização, nessa interação social, você, através da linguagem, vai estabelecendo, né, esse processo de troca de informações, de aprendizagem, de conhecimento, e também a própria construção subjetiva se dá, né, através desses processos socializadores, né. Então, hoje, claro, a gente tem aí, né, uma transformação muito radical desse processo socializador por conta das redes sociais, da internet, das tecnologias, né, da sociedade da informação, da comunicação. Então, muita coisa já avançou positivamente e negativamente, né, nessa comunicação virtual. Mas, de qualquer maneira, hoje as redes sociais, olha nós aqui, né, trabalhando em curso, né, fazendo um curso à distância, né, estamos aí em regime de ensino remoto emergencial. Então,
toda essa estrutura, né, dos celulares, né, das plataformas de EAD, né, das plataformas virtuais, as mídias sociais, e tudo que elas trazem consigo impactam, né, gente? E vão impactar de maneira muito avassaladora e determinante o cotidiano, né, e as nossas primeiras instituições, né, e aí as primeiras instituições são a família, a escola e o próprio trabalho. As relações sociais da escola e da família, elas são centrais para a gente pensar o processo socializador de gênero, né, porque lá, né, desde esses começos mesmo, é que a gente começa, né, a ver se estruturando, né, bloquinho a bloquinho, essas relações sociais, tá? Então, nós vamos falar um pouco de como que isso acontece, né, por onde que passa esse processo de construção das nossas sociabilidades para definir lugares sociais diferenciados em relação a gênero, tá? Então, desde muito cedo, né, volto a insistir, quando a gente, né, os pais descobrem que a gente tem um sexo masculino ou feminino, né, já gera aí um conjunto avassalador, né, nesse imaginário familiar de quais são as expectativas, do que se pode, né, pensar e esperar em relação, né, ao sexo dos bebês. Aliás, esse foi meu tema da pesquisa de mestrado, né? Eu inovei num curso de teoria psicanalítica trazendo pesquisa empírica, porque eu fui lá na maternidade escola da UFRJ perguntar às mulheres grávidas quais eram as expectativas que elas tinham em relação aos seus bebês, né? Então, eu fui lá em momentos de, né, onde elas estavam fazendo as sessões lá do pré-parto, né, fazendo toda a preparação, né, para terem a seus filhos e discutir com elas, né, na sala lá de espera, o que era isso, o que era esperar um bebê masculino ou um feminino, e aí os desdobramentos que isso tinha para a teoria, né. Bom, de qualquer maneira, aqui eu vou mostrar para vocês, se vocês entrarem em qualquer loja, qualquer uma loja de brinquedo infantil, quando vocês olharem para a seção das meninas, e frequentemente essas duas seções estão totalmente separadas, apartadas, né? Então, vocês vão ver isso que está aqui nessa tela, tá? Então, esses são brinquedos tipicamente de meninas. E aí, se vocês forem para a seção dos meninos, vocês vão encontrar, né, coisas muito parecidas com essas que estão aqui. Então, de meninas, todas nós aqui, todos nós, os homens também sabem disso, né? Tudo tem muito a ver com o universo do cuidado, né? Com o universo da família, com o universo da casa, com o universo da estética, da beleza, até as cores, né, gente? Para vocês verem que os estereótipos ainda estão aí muito presentes, né? Predomina o azul para os meninos e, óbvio, predomina o rosa para as meninas, e nem é trivial que Damares Alves tenha estreado como ministra atual, né, dos direitos humanos aí nesse desgoverno que nós estamos vivendo, justamente falando, olha, agora vamos voltar ao momento em que as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. Não sei se vocês se lembram dessa frase, né? Foi uma das primeiras, né, que a atual ministra nos brindou aí, né, quando tomou posse. Mas, de qualquer forma, brinquedos para as meninas estão associados a, né, a cozinha, né, a beleza, a estética, a casa, né, os cuidados domésticos. Os meninos aí têm carrinho, né, então, portanto, é para fora de casa, né, brinquedos de engenharia, brinquedos, né, de luta, de guerra, motocicletas, né, então, aventura, né, todo muito voltado para fora. E aí você entra nas lojas, né, e a cisão está dada, né, e as crianças estão lá, né, gente, sendo socializadas exatamente nesse contexto, né, com essas forças. Então, para as meninas, se você pegar, fizer uma chuva de palavras, né, tem tudo isso, olha, delícia, bebê, bonitinha, unha perfeita, amizade, vestir, amor, cabelos. Para os meninos é batalha, heróis, explosão, corrida, veículos, né, atacar, disfarce, é o poder, né? Então, claramente a gente vê uma divisão já, né, sexualizada das ações, né, do fazer e do brincar infantil, né? E essas são diferenças sexuais, né, que estão na raiz e na base de um conceito da teoria feminista que é muito importante, que é o conceito de divisão sexual do trabalho, tá? Então, o masculino
fortemente associada ao mundo público, à cultura, né, à agressividade, esse mundo externo, né, que é produzido e é criado por eles, e as meninas, o feminino, né, associado à natureza, ao cuidado, ao afeto, né? Então essas representações sociais, né, e essa distinção binária dos papéis sexuados, né, claramente se estabeleceram porque você tem, e se estabelecem até hoje, infelizmente, porque você tem uma estrutura de poder, né, um modelo de exercício das relações de poder que está disseminado, enraizado, introjetado até na nossa inconsciência, né, que são, né, as formas patriarcais, e depois nós vamos falar mais adiante, também racistas, né, também homo-lesbo-transfóbicas, né, de organização da sociedade. Então, nós temos relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e negras, né, entre pessoas cis e pessoas trans, entre, né, diferentes expressões das identidades de gênero. Mas, né, tematizando aí essa distinção sexuada, a gente claramente vê que o patriarcado ele se estrutura, né, de um lado com homens que tem aí, né, aspas, a vocação da racionalidade, do pensamento lógico, do cálculo, do interesse público frio, né, e as mulheres, contrapondo a isso, né, elas teriam aí, né, a sua estrutura, né, subjetiva e social associada à afetividade, ao cuidado, às emoções, à intuição e por aí vai, tá? Então essas são formas socialmente construídas, né, de viver e de pensar o masculino e o feminino. É evidente que a gente tem um longo processo histórico de tentativas de desmonte dessa estrutura, né? Mas ela é uma estrutura ainda potente, né? Nós vamos falar sobre isso lá para o final da nossa apresentação, e essa socialização diferencial de gênero, né, de um processo socializador, de um processo educativo, né, que destina às mulheres, né, determinadas habilidades e competências, elas vão carregar isso, né, e os homens também, né, distintamente, de um outro lugar, para o resto da vida. Né? Ao fim, se a gente entrar, por exemplo, como eu faço, olhar a distribuição, né, sexual, né, de gênero dentro dos cursos da UFMG, vocês vão ver, né, as carreiras, né, as profissões tipicamente feminilizadas, né, professoras, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, infelizmente o emprego doméstico ainda é estritamente feminino e branco, né, e as carreiras, né, da engenharia, da matemática, da ciência da computação, né, ocupadas formalmente aí por um conjunto extremamente maior de homens. Tem mudanças? Claro que tem mudanças, né, gente? A gente tem meninas fazendo engenharia e tem meninos fazendo psicologia, enfermaria, né, pedagogia, por aí vai. Mas o processo socializador, né, da escolarização mais primária, que começa em casa e depois se desdobra na escola, ele forja essas competências técnicas e científicas, que depois vai ser absolutamente estrutural e importante para você fazer uma escolha, com muitas aspas, profissional. E, infelizmente, carreiras com muito prestígio social, exemplo da medicina, né, que está se feminilizando, mas ainda não se feminilizou, né, então, por exemplo, dentro das especialidades médicas, a pediatria é claramente uma carreira, né, uma especialidade tipicamente feminina, mas há ainda um continente muito expressivo. Agora, por exemplo, na linha de frente do enfrentamento à pandemia, da Covid-19, quando a gente olha quem são a linha de frente do cuidado, quem são as pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento ao vírus, são mulheres, né, gente? Basicamente mulheres, porque elas são 70% das enfermeiras, 90% das assistentes de enfermagem, das nutricionistas, né, das cozinheiras, né, e só muda onde? Muda bastante quando a gente vai para a medicina, né, os médicos, as mulheres ainda são menor percentual, são 30% apenas de mulheres médicas, né, mas as demais profissões da saúde são fundamentalmente feminilizadas, né, assim como na educação e por aí vai. Então, tudo isso, não vou
Não vou traduzir esse esqueminha que está aí nesse quadro para vocês, porque ele nos demoraria muito mais tempo, né? O que a gente tem aqui para trabalhar, mas, de qualquer maneira, o sexismo, as formas de preconceito, de rejeição, né, à feminilidade, aquilo que é caracterizado como feminino, ele é um estruturador das nossas relações sociais, né? Ele é um elemento, assim como o racismo, assim como a homofobia, né, são características que definem, né, uma normalidade ou uma anormalidade, tudo isso muito entre aspas. Tá? E, portanto, gente, as relações de gênero, né, obviamente, e o conceito de gênero, ele nasceu para falar disso, né, de como a gente historicamente, né, nas nossas relações de sociabilidade, a gente foi construindo essas relações, né? Existem várias fontes para o conceito de gênero, tem uma fonte que é oriunda aí dos anos 70 e 80, que é uma fonte que eu acho que tem o feminismo com uma raiz forte, e aí, claro, Simone de Beauvoir, né, com o seu segundo sexo, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, é absolutamente importante, mas existem fontes não feministas também para o conceito de gênero, né, e aí temos que lembrar de John Money, né, lá, né, na sua clínica na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que era um psicólogo que trabalhava com desvios das identidades de gênero, então ele fazia tratamento hormonal e cirúrgico de transexualismo, e Robert Stoller, né, lá na UCLA, também trabalhando com os distúrbios psiquiátricos, né, porque durante muito tempo tudo que se referia as sexualidades dissidentes era tratada como doença e distúrbio, né? Demorou bastante tempo para tirar isso da CID, né? Mas, de qualquer forma, há uma fonte, né, nessa época também, anos 60, um pouco depois da obra seminal fundamental da Simone de Beauvoir, que também trabalhava com o conceito de gênero. Não vou entrar aqui nessa discussão, acho que todos vocês em algum momento já leram alguma definição do que é gênero, não é sinônimo, claro, óbvio, de sexo, mas corresponde a esse conjunto de representações sociais, políticas, culturais, que a própria, né, relação de sociabilidade, as nossas relações de sociedade constroem. Né? E aí é nessa construção que você atribui significados, símbolos, papéis, características que são distintivas, como eu mostrei para vocês aí, dos meninos e das meninas. Tá? Gênero, então, demarca uma dimensão social e política de construção das diferenças entre os sexos. Gênero é um conceito relacional, isso para nós é muito caro, porque se é relacional, gente, quando a gente se criou, né, o conceito de gênero no norte global, lá, como a gente mencionou, né, Simone de Beauvoir na França, e depois duas pesquisadoras, uma antropóloga e uma historiadora, né, nos Estados Unidos, Joan Scott, né, e trazendo essa discussão para a dimensão da relação social, né, do conceito de gênero ser construído relacionalmente, isso implicou um avanço que depois eu posso sinalizar para vocês. Para quem, como eu, né, que vivi os meados dos anos 90 no Rio de Janeiro, eu fui testemunha ocular de um debate do enraizamento do conceito de gênero no Brasil. Eu fui orientada pela professora Neuma Guiar, que tinha vindo dos Estados Unidos, né? Neuma Guiar, para quem não conhece, é uma socióloga importante do nosso campo dos estudos de gênero. Ela foi uma das precursoras aí, fundadoras desses debates e dessa discussão, teve na minha banca de mestrado, e que foi quem ficou responsável de me levar lá para Ciências Sociais, no UPERJ, e foi, né, a minha orientadora também ao longo do doutorado, e ela era entusiasta, né, naquele momento que o conceito de gênero estava sendo discutido nos Estados Unidos, ela estava recém-chegada de lá, para trazer o conceito de gênero para o Brasil, enquanto aqui a gente tinha a mente brilhante, instigante de uma outra socióloga fundamental desse campo, que é a Eliette Safioti.
eu participei da criação da Rede FEM, que foi a Rede de Estudos e Pesquisas Feministas, lá em 94, 95, né, onde eu estava numa mesa, né, fazendo a relatoria da criação dessa rede, de um lado Neumann defendendo o conceito de gênero e do outro lado a Eleiette Safiotti defendendo o conceito de patriarcado, né? Então a Eleiette achava naquele momento, nos meados dos anos 90, que o conceito de gênero iria desconstruir as relações de poder, né, patriarcais. Por quê? Porque justamente ele era relacional. E justamente era um conceito que anunciava a possibilidade de se fazer diferente. Porque se você nomeava patriarcado ou patriarcal, você estava o tempo todo chamando atenção para a relação de domínio e de controle dos homens sobre as mulheres. E a gente, né, como feministas que visamos a emancipação, a liberdade, né, a igualdade e a democracia, a gente deseja que as relações de gênero sejam justas, sejam não hierárquicas, né, sejam igualitárias, né, equânimes. E aí era isso que a dimensão relacional do conceito trazia à cena. Você possivelmente, né, se desconstruir esse modelo estruturado do patriarcado, hierarquicamente de dominação masculina, você poderia construir relações, finalmente, né, relações de gênero finalmente simétricas, democráticas, igualitárias. Tá? Então, essas relações estão lá o tempo todo, voltando, né, a insistir nisso, e a gente precisa ousar a fazer esse debate, né? Eu vou andar mais rápido, porque eu já vi que já passou quase meia hora do meu tempo, eu não vou nem conseguir chegar nos movimentos, né? Então, as ondas dos movimentos feministas. Primeiro, eu quero fazer uma consideração bem breve, um super pé de página aqui, dizendo que eu tenho muita clareza de que essa metáfora das ondas, ela é ainda muito problemática, tá? Sobretudo porque ela dá essa intenção, ou essa percepção, ou essa produção de sentido, que a gente vive uma coisa evolutiva, né? Que o movimento feminista só avança, né? De maneira linear, progressiva. Isso é mentira. Nós estamos vivendo agora um gigantesco movimento, nos pegou num momento de pujança, né? De potencialização das forças feministas, mas é um grande retrocesso. Então, mas a metáfora da onda, né? Vocês poderiam dizer, não, professor, mas tem onda, né? E tem a volta, né? O reverso da onda. Então, não conheci ainda nenhuma outra metáfora que me permita ir além dessa, né? Sou uma professora em busca de uma metáfora para falar dos movimentos feministas, e enquanto eu não encontrei, né, a gente está usando essa mesma, mas não estou aqui falando dessas ondas no seu sentido linear, histórico, né? Primeira onda tem uma agenda específica como o sufragismo, e a gente superou essa agenda, conseguiu direitos políticos, e isso pronto, está ganho, está conquistado, e agora vamos passar para a próxima agenda. Isso é uma grande mentira, porque o direito político das mulheres ainda não foi alcançado na sua plenitude, né? A capacidade de ser eleita, né? Nós conseguimos o direito a votar, né? Do sufrágio, que é essa capacidade de buscar a possibilidade de sermos iguais na condição de eleitoras, mas nós não conseguimos ainda o direito de nos eleger. Então, a gente ainda está muito distante. Essa é uma das grandes agendas de pesquisa do NEPEM, né? Nós estamos longe, né, de construir aí um campo de relações de poder e relações políticas que favoreçam as candidaturas de mulheres. Mas hoje o feminismo é absolutamente plural, a gente está vendo aí isso. Vou passar muito rápido, mas só mencionar, né, que a gente tem século XIX como uma primeira onda, óbvio que vai mudar bastante coisa quando a gente entra nos anos 50, 60, 70, muda ainda mais quando a gente entra nos 80 e no 90, então há quem diga que essas são as três ondas, né, do feminismo. Essa primeira coluna aqui, eu uso um texto da Nancy Fraser, que eu gosto muito, né, da produção teórica dela, mas também tenho muitas críticas, né, e ela é uma das autoras precursoras nessa vinculação entre capitalismo e feminismo, que depois nós vamos ver o Andy Brown hoje fazendo considerações absolutamente importantíssimas para a gente entender o que são essas relações, mas eu vou ficar aqui, tá, gente, na quarta onda. De onde veio a quarta onda? Eu estou desde 2010, nós já estamos, lá se vão 11 anos, que eu faço pesquisa sobre mulheres da América Latina.
Tá? Acabei, inclusive, de publicar, depois vocês catem aí, saiu na CUT ontem, um texto sobre as eleições, né, as últimas eleições para a Assembleia, né, Constitucional do Chile, que vai ser a primeira Assembleia, né, a primeira convocação de uma constituinte paritária na história mundial. Nenhum outro país teve paridade de gênero na construção da sua Constituição. Então, vamos ver o que vai ser, o que significa isso. Então, é uma análise sobre esse processo chileno, que elas estão abrindo aí essa novíssima página do jogo democrático no Chile. Mas eu quero falar dessa né, eu fiz pesquisa em 22 países na América Latina, ao longo de 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, a gente foi viajando, mandei pesquisadores, né, bolsistas, né, de graduação em pós para os países para entrevistar, né, mulheres da sociedade civil, mulheres dentro da representação, portanto, parlamentares, mulheres das agendas dentro do Estado, dos mecanismos institucionais de mulheres, secretarias, né, ministérios de mulheres e algumas mulheres que estavam na agenda das organizações multilaterais de direitos humanos, a exemplo da ONU Mulheres, na época, né, também da CEPAL, mas na época tinha o Unifem ainda, né, não tinha unificado ainda em ONU Mulheres, tinha INSTROL, que eram outras organizações do Sistema Regional e Internacional de Direitos Humanos e dos Direitos das Mulheres. E aí eu chego a essa caracterização que eu vou ser, assim, super olímpica, porque nem é ela que eu quero discutir com vocês, não. Mas eu começo com essa concepção, eu acho que eu sou uma das professoras que trabalhou muito para criar a formação transversal em direitos humanos na UFMG, entendendo que direitos humanos é para nós o que nos sobrou de campo emancipatório, né, especialmente, ainda mais hoje, nesse momento, né, nefasto que a gente está vivendo, e acho que é uma das primeiras características que a gente pode chamar a atenção para essa nova onda, é que as mulheres ousaram, né, encarnar, engendrar, racializar os direitos humanos, né? Então as mulheres tiveram esse protagonismo e esse papel. Conferência de Viena em 93, os direitos humanos são direitos das mulheres, depois, né, Cairo, depois Durban e por aí vai, né? Então nós temos uma longa agenda. Uma segunda característica é um fenômeno que você claramente observa na América Latina, que é a territorialização e, portanto, também a comunitarização das lutas feministas. Então, as lutas feministas se multiplicaram pelos territórios, tanto urbanos quanto rurais, mas o mais curioso é vê-las multiplicadas nos territórios rurais, né? Então, na agricultura familiar, nos espaços campesinos, né, dentro dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, nos povos de terreiro, nas agendas comunitárias as mais diversas, né? Se você vai para as ocupações aqui, né, na região metropolitana de Belo Horizonte, você vai encontrar feministas lá, né, nas lideranças locais, né? Então, essa agenda convive de maneira, às vezes pode parecer contraditória, mas não é, né, com uma agenda transnacional e, né, do feminismo também. Né, convive de maneira muito tensa, por certo, né, que é o feminismo dos 99%, né, do lean-in, ou seja, esse feminismo que está hoje globalizado, né, de uma certa forma e de um modo bastante claro. Então, essa é uma outra característica. Essas lutas feministas aqui no continente latino-americano são claramente antineoliberais. Esse é um aspecto que eu acho muito importante, que é o que gerou, com certeza, é um dos elementos que gerou as consequências desse retorno neoconservador que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente tem aí, né, nós temos que falar que esses feminismos comunitaristas latino-americanos, da Bolívia, do Equador, né, muitos aqui também entre nós, né, das mulheres lá do Vale de Jequitinhonha, da Marcha das Margaridas, né, da Marcha das Mulheres Indígenas, são feminismos democrático-participativos, populares, anticapitalistas e antissistêmicos, né. Então, aí na resistência em diferentes escalas, né, de fenômenos devastadores do capitalismo, como o agronegócio, a mineração, a exploração do petróleo, o turismo predatório, as ideias elétricas e várias das outras ações predatórias do Estado nos muitos espaços de expansão aí da fronteira econômica capitalista. Tá? Uma quarta característica
essa depois eu vou voltar nela, mas é a perspectiva da interculturalidade e do decolonialismo, né? Então, aqui na América Latina, a inspiração, por mais, né, estranho que possa parecer, de boa parte dos feminismos comunitários, dos feminismos andinos, né, dos feminismos indígenas, dos feminismos autonomistas, é Paulo Freire, né, a pedagogia freiriana, né, dessa construção aí de uma perspectiva pedagógica voltada para o encontro, para o diálogo, né? Então, ele é uma grande inspiração das feministas comunitaristas na América Latina, e como, né, deveria ser, às vezes nem é tanto, aqui no Brasil. E a perspectiva do bem viver também, né? Nós vamos ver que tem duas origens, não vou demorar nisso, mas duas grandes linhas, né, de discussão sobre o bem viver. Uma vem, né, do bem viver, né, o buen vivir, do Samai, do dos povos andinos, e a outra do Ubuntu, né, dos povos negros, né? Uma quinta característica é o ativismo feminista online. Esse, é claro, a gente começou aqui falando das redes, da internet e tudo mais. Então, as jovens feministas e os feminismos autonomistas, os anarcofeminismos, né, que vêm aí com essa agenda interseccional inquestionável, antietarista, antilesbofóbica, antitransfóbica, antirracista e antiespecista, né? Então, você tem blogs, Facebook, Twitter, né, Instagram, tudo isso faz parte hoje do contexto dessas lutas, né, na América Latina. Duas outras características na sequência agora, uma delas é o que a Sônia Alvarez nomeou de side streaming. Eu estou usando um texto dela de 2014, uma amiga parceira, né, de trabalhos, né, e de discussões intelectuais que são muito caras para mim. Ela que nomeou pela primeira vez essa ideia de um side streaming feminista, que seriam os fluxos horizontais do feminismo, que é justamente essa questão do feminismo se entranhar, gente, ele vai se, quase que de forma virótica, né, rizomática, ele está dentro de todos os demais movimentos sociais. Se olhar no sindicalismo, na luta sindical, tem feministas. Se você olhar nos movimentos de juventude, nos movimentos estudantis, tem feministas. Se você olhar dentro dos movimentos rurais, tem feministas. Nos movimentos ambientalistas, tem feministas. Nos movimentos urbanos, de ocupação urbana, territorial, tem feministas. Nos movimentos culturais, hip hop, né, vários outros, tem feministas. Né, as feministas, né, se infiltraram aí de maneira avassaladora em todos os outros movimentos. E depois um feminismo de mainstreaming, os fluxos verticais do feminismo. E os feminismos não só, eles se pluralizaram, rizomaticamente, né, criaram esses nodos em vários outros movimentos sociais, mas eles também foram para dentro das instituições, dentro dos partidos políticos, dentro das estruturas estatais, né? Então, a construção dessa transversalização, da interseccionalização, da intersetorialização, de iniciativas de despatriarcalização, desracialização e desheteronormatização, são absolutamente fruto do impacto dos feminismos, né, dentro das agendas estatais e das demais instituições sociais e políticas. Então, você teve, por exemplo, na América Latina, esses 24 países que a gente visitou, 21 deles tinham mecanismos institucionais de políticas para as mulheres, e planos ou programas nacionais de políticas para as mulheres. Isso não é trivial, né? Houve uma movimentação robusta do continente, da região, para entrar dentro do Estado, e são as feministas, né, foram elas que dedicaram a sua trajetória política, saíram dos movimentos, e muitas delas viraram ativistas dos próprios, né, estados, dentro do próprio Estado. Então, uma moldura muito clara dessa quarta onda é o ativismo interseccional feminista. Então, você tem um ativismo transversal, multinodal, policêntrico, que é estatal e é anti-estatal, é despatriarcalizador, é destradicionalizador, é descolonizador. E aqui, eu acho que eu vou pegar o gancho de uma discussão, que eu retomo ela mais adiante, é que o que fundamentalmente esses feminismos, a partir dos 2000, começaram a fazer, especialmente a partir aqui do continente latino-americano, foi despatriarcalizar, tá?
E a desracialização, a desheteronormatização também foram consequências por conta dessa forma interseccional que o próprio ativismo ganhou. Então, uma nona característica dessa outra onda é a junção, a aproximação entre teorias, pensamento, ativismo e movimentos, criando o que a gente pode chamar de um campo. Um campo, como a Sônia nomeia, campo discursivo de ação, mas eu antes dela já nomeava como campo crítico emancipatório das diferenças, né? E é em torno desse campo que se estruturaram as iniciativas de despatriarcalização, de desheteronormatização, de desracialização, tanto das sociedades, né, no continente latino-americano, quanto do próprio Estado. E por que eu estou insistindo nisso? E o feminismo de quarta onda foi ainda mais ambicioso e ousado, né? Ele se propôs a uma luta de radicalização do próprio jogo democrático, né, para construir o que algumas dessas feministas nomeiam como feminismo, democracia feminista antirracista. Né? Então, essa democracia, né, ela é algo que vai muito além da luta do próprio feminismo estrito sensu. E aí temos, né, todo um esforço de reconstrução a partir do bem viver, de critérios de justiça política, de justiça ambiental, que são centrais para esse novo projeto de democracia, e eles estão na raiz dos processos, por exemplo, das grandes transformações constitucionais do novo constitucionalismo latino-americano. Né? Se a gente teve uma nova constituição na Bolívia, no Equador, né, que foi radicalmente distinta, né, esse novo pacto, esse novo contrato social foi muito importante, porque ele foi radicalmente despatriarcalizador. Bom, e aí entra uma movimentação que me interessa demarcar aqui nesses últimos 10 minutinhos, que nós estamos vivendo, né, um retorno do neoconservadorismo e um projeto de retorno também do autoritarismo político. Né? E é necessário que a gente entenda que justamente esse movimento, ele é um movimento, para mim, de reação. Né? É uma reação a quê? A todas essas muitas transformações que não são triviais, não tem nada de triviais, a gente está falando de transformações gigantescas, né? De agendas que são muito significativas e muito importantes em vários níveis, e que isso tudo começa a ruir a partir dos idos aí de 2013, 2014, 2015, né? Depende de qual vai ser o seu ponto de ancoragem para falar da agenda do retrocesso, mas de qualquer forma, para a gente que estuda gênero, né, o debate sobre ideologia de gênero é um marcador fundamental. Eu quero rastrear um pouco essa ideia de ideologia de gênero para chamar a atenção para vocês do quanto a gente estaria vivendo essa nova movimentação, um retrocesso, né, da agenda da discussão e do debate sobre gênero, e por que a gente está vivendo esse retrocesso, na minha humilde opinião. Tá? Então, como a gente viu a segunda onda do feminismo, a gente ver surgir com potência, inclusive na agenda internacional, nos debates de direitos humanos das Nações Unidas, Conferência de Beijing em 95, Conferência de Viena em 93, né, Cairo em 94, né, toda essa agenda de um avanço das mulheres em torno dos seus direitos sexuais, direitos reprodutivos e seus direitos humanos de uma forma geral. Já naquela época, né, a Igreja Católica, o Vaticano, que tem assento nas Nações Unidas, na Conferência de Beijing, em 95, já começou um contramovimento, né, e esse conceito, não é um conceito, né, esse termo ideologia de gênero, essas três palavras, começaram a surgir em meados de 90 pelos textos doutrinários da própria Igreja Católica, através de alguém que virou Papa depois, que foi o Joseph Ratzinger, e ele virou Papa Bento XVI, né, logo na sequência. Então, ele foi um dos primeiros doutrinários desse, né, que criou esse termo da ideologia de gênero. Né? Então, se por um lado você tinha, nos 2000, uma pluralização dos feminismos e uma regionalização do enfoque teórico acadêmico, ou seja,
Eu mesma escrevi um texto em 2008, gente, que era, não sei se algum de vocês aí teve a oportunidade de ler, chamava Teorias de Gênero e Teorias de Gênero. E nesse capítulo, nesse texto, eu discutia assim, a grande expansão dos estudos de gênero na academia, na universidade. E eu reivindicava que a gente precisava não só juntar teoria com gênero, mas ter uma teoria de gênero, né? Uma teoria feminista das relações de gênero. Então, isso lá em 2008, para tentar entender que não adiantava só espalhar o conceito para todos os campos disciplinares, mas tinha que levar, né, a luta emancipatória junto. Mas, de qualquer maneira, ainda nessa mesma época, a gente vai tendo um crescimento na América Latina do que a gente nomeia hoje como neointegrismo católico, especialmente a corrente, a denominação da Opus Dei, que ressurge como um movimento social ligado à Igreja Católica e financiado, sobretudo, pelo Partido Republicano Americano, mas vai aparecer, né, em várias outras tradições, na Espanha, em Portugal, e vai aparecer aqui no Brasil. Então, de um lado, a gente tinha o side streaming, o mainstreaming feminista, a intensificação desses processos que eu estou nomeando de destradicionalização patriarcal, de despatriarcalização. Do outro, né, recrudescia o neoconservadorismo também do neoliberalismo. Né? Então, se de um lado você tinha feminismos decoloniais na América Latina, agendas transformativas feministas da região, que tinham vocação para incidir, vontade, ganas de incidir na cultura patriarcal, de outro você tinha o fundamentalismo evangélico também, do outro lado. Você tinha o Opus Dei, e todo o neointegrismo, né, católico, que se junta com o fundamentalismo evangélico, e eles vão entrar para o Estado, né, gente? Houve um movimento orquestrado, a direita cristã, né, orquestrou, a partir da influência do Partido Republicano dos Estados Unidos, a eleição de pastores, a eleição de lideranças religiosas para dentro dos parlamentos. E, a partir daí, né, começa uma agenda, né, de caça às agendas de transformação que a gente acabou de anunciar há pouco. Então, você vai ver o termo ideologia de gênero sendo oferecido para o público em geral como se fosse um conceito, né, que tem aí estruturação dentro da avaliação moral religiosa. Né? Eles vão construir argumentos para isso como sendo uma antiteoria científica do gênero. O próprio Vaticano tem textos sobre isso. Né? Então, claramente, essa ideologia de gênero, essa antiteoria científica do gênero, funcionou como um mecanismo discursivo para conter, se não impedir, o avanço das teorias feministas sobre gênero e diversidade sexual aqui, né, no Brasil e na América Latina como um todo. Né? Então, essa complementariedade entre o movimento fundamentalista evangélico, o neofundamentalismo católico, e essa comunicação coletiva deles, né, para chegar aos postos de poder, chegar aos parlamentos, foi absolutamente uma estratégia muito bem sucedida, da qual a gente ainda é vítima. Né? Não vou entrar aqui nos detalhes sobre isso, mas essa agenda antifeminista, anti-LGBT, conservadora, ela é claramente uma agenda fundamentalista religiosa, tem a ideologia de gênero, né, como um discurso, né, forte, fundado em inúmeras falácias, que eu não vou nem dizer aqui quais são, vou só mencionar, por exemplo, a primeira falácia da redução ao absurdo. Né? Eles afirmam que as teorias feministas negam a existência das diferenças sexuais, né, de que a gente nega que existam homens e mulheres e que as feministas estariam produzindo homossexuais em série, né, que a homossexualidade seria algo produto aí da loucura, dessa ausência das diferenças sexuais. É mentira. Né? Eu comecei essa conversa, isso é uma falácia, né, de redução, né, absurda, porque o feminismo reconhece na própria teoria de gênero a diferença sexual, né, aliás, critica certamente as formas como essas diferenças são construídas, e por aí vai. Bom, e para indo para o final, para não extrapolar muito o meu tempo, se houve um movimento de expansão democrática da cidadania das mulheres, dos segmentos LGBT, das populações tradicionais, das populações negras, das populações quilombolas, tudo isso começa a refluir, né, a partir de um determinado momento, a partir, eu acho que
dos meados, né, de 2013, 14, 15, aqui no Brasil, com certeza 16, né, que é o golpe, né, contra o PT e a Dilma Rousseff. A gente tem aí, né, um outro movimento que eu estou nomeando de repatriarcalização, tanto do Estado quanto da sociedade. Então, essas agendas morais conservadoras, elas também vão se aliar para fomentar o discurso e o pensamento antigênero com as agendas do ultraneoliberalismo, né? Então, quem leu, por exemplo, uma autora central para nós hoje, como a Wendy Brown, que tem esse texto, As Ruínas do Neoliberalismo, ela vai tentar mostrar como o pensamento neoliberal está na raiz das agendas desdemocratizantes, né? E ele vai de mãos dadas aí com o capitalismo do século XXI e com o neoconservadorismo religioso. Né? Então, esse cenário escancaradamente de repatriarcalização, ele também tem uma dimensão econômica, porque há uma sobreposição entre neoliberalismo e neoconservadorismo. Então, isso de várias maneiras e de várias formas, talvez no debate a gente possa fazer algum tipo de reflexão mais alongada sobre isso, mas, por exemplo, a restauração da família, mas de qual família, né, gente? Desse modelo, aliás, a minha tese foi sobre reinvenção da família, né? Já nos 90, a ideia da complementariedade, né, da família burguesa patriarcal, o cerne desse neoconservadorismo familiar é um instrumento para garantir, né, o trabalho de proteção e de cuidado das famílias, sem que o mercado tenha que prover isso. Então, quando você vê o neoliberalismo destruindo as políticas de proteção social, né, eles precisam garantir que alguém faça o cuidado das famílias, né, que essa desproteção do Estado tem que ser substituída pelo trabalho das mulheres, de proteção e cuidado nas famílias. Então, essa erosão democrática vai adquirindo um caráter neoliberal global, né? E esses efeitos da precariedade, da privação, da desigualdade, aqui entre nós foram muito mais graves, né? Entre nós, Brasil, mas também entre nós, América Latina, né? E a gente tem que entender que a violência e as desigualdades sociais, raciais, de gênero, né, tanto quanto a precariedade econômica, a pobreza, sempre foram muito mais acentuados entre nós, né? Então, a gente tem uma fragilidade, um limite, ou se não um abismo entre as nossas democracias, né, que sempre operaram a partir de um legado, né, histórico, desde o colonialismo, desde a colonização, de autoritarismo e de violência social e institucional indiscutíveis. Né? É isso que a gente herdou, né, desde do percurso ibérico aqui até a chegada a esse processo da escravização, né, da colonização predatória, né, exploratória do Brasil. Então, a gente é processo, né, constitutivo do nosso DNA, da nossa história, a violência institucional, a violência estrutural, a violência racista, a violência patriarcal, né, que são robustas aqui. E mesmo com todos os avanços das 11 características que eu mencionei, não foi suficiente para conter esse novo cenário, né, de repatriarcalização. E eu diria que a gente tem dois sintomas evidentes da persistência desse machismo, desse patriarcado, desse racismo patriarcal nas sociedades brasileiras. Uma é essa presença dos militares na política, né, nesse desgoverno que nós estamos vivendo, e a outra é a escalada vertiginosa da própria violência política, da violência política contra as mulheres, da violência política de gênero. Ufa, eu acho que era isso. Eu espero aí que com essas discussões a gente tenha aí um conteúdo para começar essa conversa. Queria muito escutar, né, o que eu posso colaborar aí para fazer avançar os debates que vocês já estão fazendo aí no curso, gente. Muito obrigada. Fui dentro da hora. Deu certinho. Nós que agradecemos, professora, foi muito boa, a exposição foi maravilhosa. Tem uma pergunta do Gelsi, e ele falou, nossa, que aula incrível. Professora, a senhora pode compartilhar textos e ou referências para aprofundarmos as reflexões sobre a questão que estão na sua apresentação? Sem dúvida, né? Eu acabei de dar, inclusive, uma disciplina na pós,
chamava Direitos Humanos, Políticas Antigênero e Neoconservadorismo, alguma coisa assim, o título era esse. Estou cheio de referências bibliográficas, Maria Angélica me cobre aí, que eu depois encaminho para vocês, tá? Coisas que eu possa compartilhar, né, para vocês irem lendo, mas, por exemplo, a referência da Wendy Brown é muito interessante, muito importante. Ela tem, além desse livro, outros, né, que ela está tentando aproximar. A Sônia Correia, ela é presidente do GEPAL, que é um grupo e um observatório sobre políticas da sexualidade na América Latina, e ela produziu um material interessantíssimo. De cada país na América Latina, ela tem os estudos de caso desse avanço neoconservador, religioso, né, em cada um dos países, ou dos principais países latino-americanos. Tem o do Brasil, tem o caso da Colômbia, o caso do Equador. Não sei se vocês sabem, por exemplo, né, que no plebiscito, né, da Colômbia, para a paz, né, finalmente se estruturar a paz, as feministas participaram ativamente. Você tinha uma dimensão de gênero pela primeira vez na história mundial dos acordos de paz da Colômbia. E o não que saiu na primeira versão do plebiscito teve a ver com essa luta conservadora contra as feministas que estavam dentro da construção desses acordos de paz na Colômbia. Tá? Então, de fato, houve aí muitos processos, né, de intervenção desse neoconservadorismo em muitas agendas, né, por exemplo, nessa dos acordos de paz da Colômbia. Então, tem até eu orientei uma dissertação de mestrado do Pedro Barbabella, lá no nosso programa de pós-graduação, exatamente sobre esse tema, né, como que gênero era um tema central dos acordos de paz na Colômbia, e como que perder o plebiscito na primeira hora teve a ver com o fortalecimento desses grupos neoconservadores. Mas sim, posso encaminhar para vocês, mas aqui, se vocês catarem Wendy Brown, Sônia Correia, vocês vão achar um monte de coisa muito boa disponível aí, até na internet. Obrigada, professora. Professora Marcela, você quer fazer a sua pergunta? Quero sim. Ei, Marlise, querida. Ei, Marcela. Deixa eu ligo minha câmera aqui um segundo. Né? Olá, já todas. Tudo bom? Tudo jóia. Mil desculpas aí por não estar no início, mas eu estava numa reunião, aí já viu, né? Chegamos agora. Claro, te agradecer, né, por ter tão prontamente atendido o nosso convite. Marlise, é um show. A gente poderia ficar aqui 4 horas discutindo, aliás, gostaríamos de continuar essas 4 horas, mas eu sei que você também tem uma agenda de corrida, né, querida? Então, a gente sabe que também é difícil atender a todos esses compromissos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Marlise, sobre esses últimos anos aí do genocida, né? Essa necropolítica e como ela tem afetado todo o nosso trabalho, movimento e mesmo nossas conquistas em relação às políticas de gênero, principalmente nesse momento de pandemia. Como é que a gente está sofrendo esses impactos e que tipo também, né, de perniciosidade vem atrelado nesse conformar da necropolítica aí em relação ao feminismo e às lutas das mulheres. Obrigada, meu bem. Obrigada a você, Marcela. Então, esse é tema para uma hora de conversa, no mínimo, né, Marcela? Com certeza. Porque aqui... Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho insistentemente falado, Marcela, assim, para onde vou, né? Porque ao longo desses anos de construção democrática, pelo menos de 88 até agora, né? Sempre a gente foi significada, as feministas, né, quem trabalha com agendas de gênero, raça, sexualidade, como identitaristas, né? Eu tenho esse ranço aí, que eu tenho brigado ontologicamente, desde sempre eu brigo, porque, ok que tem uma dimensão subjetiva identitária, né, nas lutas feministas, antirracistas, né, anti-homofóbicas, anti-lesbofóbicas, anti-transfóbicas, é evidente, ninguém está discutindo que não existe, claro que existe, mas não é só isso. Né? Eu costumo dizer que essas dimensões, elas são a fronteira viva da própria democracia. Então, se na democracia, lá nos anos
né, primeiros da modernidade ocidental. Você teve um contrato social que, na sua raiz, tinha um contrato sexual e um contrato racial. Aliás, vale a pena, quem quer referência sobre isso, ler Carol Pateman, Contrato Sexual, né, Mills, o Contrato Racial, os contratos de dominação que inauguram essa modernidade burguesa. O que a gente está vendo agora, né, nesse movimento agudizado do encontro do neoliberalismo com o neoconservadorismo moral e religioso, do qual o Bolsonaro, assim como o Trump, assim como o Orbán, né, são o Erdogan, são expressões, né, são expressões políticas da expansão dos interesses políticos desses grupos ultraconservadores e ultra-neoliberais. E a forma de gerir essa política é uma forma que descarta a democracia e que descarta a vida. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a Marcela me pergunta sobre o que esse desgoverno, né, do Bolsonaro, e não só dele, tá, gente? Porque a estrutura governativa que ele administra não se reduz à figura pessoal do Bolsonaro, tá? Por trás dele e nas articulações que ele produz, ele tem também uma rede muito bem ordida, muito bem articulada, né, de gente que né, estrutura mesmo o modo planejado, né, de agir, né, como um projeto de poder, como um necroprojeto de poder, que a pandemia explicitou, escancarou de maneira, né, avassalador. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está lá com a CPI da Covid agora, né, acontecendo no Congresso Nacional, e as evidências todas empíricas de que tem um projeto de poder por trás, né? Não é descaso, não é só omissão, não é negacionismo por ignorância. Existe uma intenção por trás, né, Marcela? E aí, o que é nefasto disso é que gênero e sexualidade estão no cerne dessas transformações, no cerne dessa estrutura também do projeto de desdemocratização aqui do Brasil, porque eles precisam de mulheres como Damares Alves, ou como muitas das parlamentares que se elegeram em 2018 e estão lá no Congresso agora, né, que são parlamentares como Cássia Kisses, que está lá à frente da Comissão de Constituição e Justiça, né, que é assustador o que eles são capazes de implementar. Então, só para trazer um tema para a agenda do dia de hoje, né, eu estou aí nas redes todas, tentando articular as redes de enfrentamento, né, participei da criação do Levante Feminista contra o Feminicídio, porque a escalada da violência contra as mulheres é algo profundamente assustador. A escalada da violência contra os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, né, as várias comunidades ciganas, é assustadora, as comunidades LGBT também, né? Então, jovens negros, né? Jovens negros, o negócio está feio. É assustador, né? Verdadeiramente estão autorizados, são as vidas descartáveis do Mbembe, né? Assim, as vidas que não chegaram a se constituir como valor mesmo para esses grupos, né? Então, essa descartabilidade da vida é o que está na raiz dessa estrutura de necropoder que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? E eu acho que é muito grave a gente não conseguir enxergar isso como um projeto político, né? Esse é um projeto, gente, um projeto de poder que ganhou o Estado brasileiro, que ganhou as eleições em 2018 e que, se a gente não fazer esse enfrentamento de uma forma articulada, vai ganhar em 2022 de novo, né? E isso é muito sério. Então, a gente está aí na linha de frente, feminicídio, né? Levante feminista contra o feminicídio. Agora, no Congresso Nacional, Marcela, está sendo votada a pauta da reforma política. E no cenário da reforma política, eu estou num grupo de trabalho do TSE, que é o de sistematização das normas eleitorais. Pela primeira vez, a comissão especial, que foi instalada no início agora de junho, para discutir a reforma eleitoral, aconteceu antes do TSE mandar o relatório desse grupo de sistematização das normas eleitorais. Eu estou num grupo que trabalha a questão das minorias, né, tentando aprimorar a legislação eleitoral para promover as candidaturas das minorias, né, incluindo mulheres, mas não só. E aí a comissão especial produziu, né, inventou, recrutou uma PEC lá de 2011, ressuscitou essa PEC que já passou pela CCJ e está colocando distritão, voto distrital, tá?
mudando o voto proporcional, extinção da cota de 30% das candidaturas de mulheres e a substituição imediata das cotas por 15% de reserva de cadeiras linear em todos os cargos. Então, assim, a gente está aqui criando frente pela defesa dos direitos políticos das mulheres, a gente está criando todas as frentes, a rede, né, de mulheres brasileira de mulheres cientistas, porque é o negacionismo o tempo todo, né? É aterrador, né? Muito assustador, todos esses retrocessos que estão na ciência, estão na política, estão na economia, estão na cultura, estão em todos os lugares, né? Todos os lugares que nós, de forma muito competente, como feministas, travamos as nossas batalhas para fazer avançar os direitos, né, os direitos de cidadania e a própria democracia. Então, gênero, raça, sexualidade não são identitários, não são pauta moral, não são pauta de costumes, são pautas da democracia. É aonde a democracia não chegou, né, e, fundamentalmente, aonde ela precisa chegar, né, e por isso é tão ameaçador, né, para esses que querem sustentar o status quo, né, que querem um processo de repatriarcalização, de transformar a sociedade naquilo que ela sempre foi, né, elitizada, racista, né, branca, masculina, colonial e por aí vai. Sim, terrível, né, Marli? Cada dia que passa parece que a gente... Mas vamos continuar, nós vamos sobreviver, Marcela, nós vamos sobreviver a tudo isso, porque eu vi gênero nascer enquanto um conceito, né? Eu vi gênero e os movimentos feministas se organizarem em quarta onda, e eu vou assistir a derrocada da ideologia de gênero, porque eu não vou morrer, eu vou estar aqui viva, pode estar com 100 anos, mas eu vou estar aqui para assistir eles mudarem, né? Nós estamos vendo o Chile, né, no que está dando agora, a gente está vendo aqui o Peru, né, a vitória lá no Peru. Então, assim, estamos num caminho, né? Vamos continuar na resistência. Juntas e com força, assim. É isso aí. Larissa, você quer fazer sua pergunta? Sim, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Uma pergunta, um questionamento meu, assim, uma preocupação pessoal, a respeito dos estudos de gêneros, né, e o ensino de gênero e sexualidade nas escolas. Eu venho de uma escola um pouco diferente, escola de Tiradentes, que é uma escola cívico-militar. Então, assim, quando a gente estava em 2018, eu estava no segundo ano do ensino médio, eles trocaram material escolar, e nesse novo material escolar eles mandaram a editora tirar a parte de sociologia que a gente estuda, né, gênero e sexualidade. Assim, desde o início, essa nova geração que está vindo com esse novo material escolar não vai ter nem oportunidade de estudar e de saber como é que, de saber, né, disso que eles retiraram, que tem essas outras, às vezes, que tem essas outras identidades de gênero e de sexualidade. Então, eu queria saber, assim, o que você pensa sobre esse assunto, né, do ensino de gênero e sexualidade nas escolas, se você vê alguma esperança para esse tipo de situação, né, dado o governo que a gente está vivendo hoje. Então, Larissa, quando eu falei da ideologia de gênero, né, as batalhas da ideologia de gênero justamente se incidem no campo educacional, né? Todos esses projetos que estão aí, né, Escola Sem Partido, né, são projetos que na sua estrutura, no seu bojo, tem a ver com esse processo de intervenção desses grupos fundamentalistas, neoconservadores, nas escolas, tá? E como eu comentei aqui, essa junção entre fundamentalismo religioso e o autoritarismo social, e as escolas militares, e o avanço e a disseminação das escolas militares é outro braço dessa agenda, né? A interdição do debate de gênero na escola é parte constitutiva desse processo, dessa nova onda que nós estamos vivendo agora. Agora, eles subestimam por demais os outros processos socializadores a que as juventudes estão submetidas, viu, gente? Assim, tudo bem, Larissa, você não vai ler no livro de sociologia do ensino médio na escola, tá? Mas você vai andar nas ruas, você
você vai aos bares, você vai frequentar o seu círculo de amigos. Eu sinto muito, o Bolsonaro pode muito querer isso, mas ele não vai conseguir fazer com que quem hoje, né, tem reconhecimento e tem estima para se declarar homossexual, gay, lésbica, trans, e se sente, né, nessa identidade de maneira politicamente crítica, não vai voltar para o armário porque é o Bolsonaro que deseja ou porque os militares desejam. Você está entendendo? Ele, sim, é uma transformação que já se instalou na sociedade brasileira. Eu estou discutindo isso, parcerias gays, lésbicas, desde os anos 90, Larissa. Hoje, casais, né, homoafetivos adotam crianças. Né? Eles não vão retroagir assim, a não ser que a gente vire igual os, né, um Brasil que estão, né, assim, mulheres de burca na rua, né? Claro que isso é possível, mas é improvável. Tá? Por quê? Porque as grandes transformações nessas relações já se deram. Né? Elas se constituíram como realidade social, sociológica, né? Você tem lá parcerias homoafetivas, ponto final. Você tem pessoas trans, ponto final. Você tem lideranças indígenas, né? Então, assim, eu acho que essa batalha é uma batalha cultural, vai continuar sendo travada, porque esse é o papel dessa onda neoconservadora, interditar o debate, o Handmaid's Tale aí do Brasil, eles estão querendo fazer isso, é evidente que eles querem fazer, né? Mas se isso vai ser bem sucedido, eu tenho muitas dúvidas. Eu apostaria e vou lutar, não vou só apostar, né, eu vou continuar fazendo todos os meus enfrentamentos, todo o meu ativismo político, que não é pouco, né, dedicar uma parte importante da minha inteligência, né, da minha imaginação, da minha criatividade, para fomentar e continuar estimulando a transformação social. Então, assim, e eu acho que as outras pessoas pensam, não estou sozinha nesse caminho, não. Tem muita gente muito boa também, né, querendo aprofundar esses movimentos de mudança que a gente já começou a fazer, tá? E não retroagir nessa agenda. Né? Mas é onde eles querem incidir, é no processo socializador. Foi exatamente por isso que eu comecei falando de escola, viu, Larissa? Assim, falando da socialização primária, porque né, eles sabem, né, que é importante incidir nesses processos mesmo. Obrigada. Nada, querida. Gente, boa tarde, licença, eu sou Ana Luísa, também sou extensionista do projeto, a Maria Angélica, que estava mediando, teve um probleminha com a internet, aí eu vou continuar passando as perguntas, tá? Perfeito, tá bom, Luísa. A próxima é da Ana Carla. Ana Carla, você gostaria de falar no microfone ou posso ler sua pergunta? Ok. Professora, a senhora acredita que a reforma administrativa atinge também mais as mulheres? Então, em todas as reformas que a gente assistiu de 2016 para cá, né, todo esse desmonte da proteção social, né, então aí estou falando das mudanças, por exemplo, a aprovação daquela PEC do teto de gastos, né, para educação e saúde, né, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e agora, né, a reforma administrativa. Todas essas são agendas do neoliberalismo, do ultraneoliberalismo que nós estamos experimentando agora, tá? E se você tem uma sociedade que crescentemente é uma sociedade da desproteção social, né, é por certo que os cuidados, né, sociais vão recair em algum lugar. Né? Se as famílias não vão poder ter, né, auxílio, sei lá, descanso semanal remunerado, não vão ter férias remuneradas, ou não vão ter previdência quando envelhecer, quem vai cuidar dos velhos? Né? Quem vai cuidar dessa família que precisa se alimentar, que precisa vestir, que precisa ser, né, cuidada?
infelizmente, somos nós, né? Muito infelizmente, o que a gente vê é que há um reforço, né, gente, dos papéis tradicionais de gênero. É aqui que, de fato, né, a gente consegue perceber o quão a família burguesa, né, tradicional, mãe, pai, filhinhos, ela é funcional ao sistema capitalista de produção. E o liberalismo se fundamentou nessa estrutura dessa família burguesa. Tá? O salário das mulheres, ainda que as mulheres estivessem desde o movimento lá das revoluções burguesas, né? Tanto independência norte-americana quanto Revolução Francesa, as mulheres estivessem no centro das lutas, né, revolucionárias, a elas foi negado enormemente um conjunto de direitos com essa justificativa. Não, elas têm que cuidar. O trabalho delas não é o trabalho produtivo, é o trabalho reprodutivo. E mesmo entrando para o mercado de trabalho, o salário é familiar e a chefia do domicílio é masculina, né? Então o salário da mulher é só complementar ao salário dos homens. É isso que até hoje justifica muito a desigualdade salarial monumental que a gente tem no mundo em relação a homens e mulheres, né? Porque o salário é família, quem sustenta o domicílio é a função tradicional do domicílio ser, né, sustentado economicamente dos homens. Só que as pessoas se esqueceram, né, que nesse movimento da luta feminista, da autonomia das mulheres, as mulheres hoje são, gente, 45% dos domicílios brasileiros, são chefes dos domicílios brasileiros, e só tem uma mulher, não tem um homem provedor. Tá? E aí, como é que você estrutura a proteção social se você pensa que o salário das mulheres é só um salário complementar à renda do marido provedor? Se não tem marido provedor, né, isso diz muito da nossa vulnerabilidade, né, do nosso risco social, das condições que a gente vai dramaticamente ainda vão ficar mais agudizadas, né, nesse momento. Então, eu não tenho dúvida, né, de que esse projeto, né, governativo que nós estamos experimentando agora interessa as mulheres voltando para casa, né, as mulheres saindo da escola, né, inclusive a pandemia, lamentavelmente, está ajudando nesse sentido, né, porque quando você tem que multiplicar jornadas de trabalho para as próprias mulheres e você tem vários filhos em casa, quem são que ficam em casa se a mãe tem que trabalhar? Né? São as meninas, as adolescentes, as jovens que estão cuidando dos filhos, né, menores, dos irmãos menores. Então, assim, muitas vão largar as escolas mesmo. Nós vamos ter, né, esse como um dos fenômenos que nós vamos ter que enfrentar. A vulnerabilidade dos domicílios chefiados por mulheres é clara, né? Então, hoje, a pobreza e a miséria voltaram ao Brasil e afeta a vida das mulheres. Então, quando você muda a estrutura do serviço público, em parte, né, essa burocracia pública, como era um espaço, né, do famoso mérito, você teve uma entrada muito grande de mulheres no serviço público. Mas as mesmas pirâmides e tetos de vidro que a gente enxerga no mercado, a gente vai enxergar dentro do serviço público. As mulheres estão na base da pirâmide. São servidoras na base, mas quando você vai subindo na escala de poder, cadê as mulheres? Na reforma administrativa não tem nada que fale sobre isso, porque não interessa as mulheres assumindo cargos de poder. Então elas vão ser afetadas pela reforma administrativa de maneira muito séria também, né? Se você pegar a folha de pagamento de qualquer estado desses nossos 26 estados e mais o DF, 70% da folha de pagamento dos municípios, gente, é quase total de professores, e são professoras, tá? A imensa maioria são mulheres. Então, se eu estou falando de um conjunto de servidores, eu estou falando fundamentalmente das mulheres professoras no serviço público, né? Que vão perder um monte de direitos, né? Vão ter precarizado a sua função, né, social mais uma vez por uma reforma deletéria, né? Mas isso a serviço desse modelo que a Marcela nomeou de necropolítica que a gente está experimentando agora, que é essa junção perversa entre ultraconservadorismo moral religioso e ultraneoliberalismo, né, econômico. Infelizmente, nós estamos aí no nó dessas, né, encruzilhada, literalmente, dessas forças, que precisamos superar e tentar resistir a essas transformações, mas algumas, você viu que foi pouca resistência, né?
a gente aprovou a PEC, o Congresso aprovou a reforma trabalhista, aprovou, né, a reforma previdenciária, e muito provavelmente vai aprovar a reforma administrativa. Né? É muito triste isso, mas está aí. Vai aprovar a reforma política também, né, que vai produzir um modelo e um sistema político que é avesso à representação das minorias, né? Então, no mundo inteiro tem a literatura das... Está passando, Ana, a boiada está passando, literalmente, né? Então, vamos ter aí um retrocesso político também de magnitudes impensáveis, né? Se era difícil representar mulheres, negros, índios, agora vai ficar... Porque desde o Lippert, você tem toda uma literatura na ciência política mostrando, né, que a ciência, que os modelos majoritários, né, o voto distrital, por exemplo, ele não representa minorias, ele representa o status quo, né, que o status quo é branco, é homem, é masculino, né, são esses que estão, é burguês, né, são os proprietários que estão lá, né, os profissionais liberais e por aí vai. Gente, minha internet caiu, eu tive que sair sem querer no meio da fala da professora, mas alguém se inscreveu para falar no chat? Mas alguém tem alguma pergunta? De nada, Ana. Para fazer? Professora, acho que ninguém vai mandar mais nenhuma pergunta. Eu fui sua aluna na primeira turma da Transversal de Direitos Humanos, eu fiz Ai, que legal, Direitos Humanos e Lutas Sociais. Assim, acho que foi em 2016 ou 2017, alguma coisa assim. Uhum. E, assim, foi muito importante para mim essa disciplina, e quando a gente de te chamar, entrar em contato, porque, assim... Ixi. Tadinha, tá caindo. Então. Ô, Marcela, me fala... Maravilhosa. Tá todo mundo no... Oi? Quer saber do projeto? Marcela? É isso, Marcela, da ouvidoria, como é que vocês imaginaram o projeto? Que eu não tive muitas notícias, assim, não, fiquei feliz de... Pois é, na verdade, a gente vem sentindo, né, já há um tempo, principalmente as alunas, mas também as servidoras, especialmente terceirizadas, que as violências de gênero no espaço da universidade não são muito bem encaminhadas pela ouvidoria geral, né? Que ela não tem ali uma escuta e nem uma visão da sensibilidade, da especificidade do problema. E acaba que com isso que a gente vê é uma subnotificação. O pessoal não denuncia porque acha que não vai dar em nada, que não vai resolver, porque tem medo das represálias. E aí a gente começou a ver um movimento grande de construção de ouvidorias focadas nas opressões, né? Focadas nas questões e na forma de lidar e endereçá-las. E aí nós falamos, MG não pode ficar de fora disso, não. Pelo contrário, a gente tem que liderar isso aí. E a ideia, mas a gente sabe que é uma luta bem danada. Então a ideia foi começar com um projeto de extensão, que vai fazer uma pesquisa grande sobre que violências que a gente vê dentro do espaço da universidade, quais são as mulheres afetadas, quais as diferenças entre elas, entre cursos, entre áreas, entre grupos de mulheres, e também uma pesquisa grande sobre as ouvidorias de gênero que a gente já sabe que também existem ou estão em construção. Como conseguiram, como fizeram, como são seus regulamentos, para que a gente tente, primeiro, angariar um apoio político grande, um manifesto dentro da comunidade, e também um projeto que abrace essas especificidades da UFMG, mas também que ganhe dessa riqueza comparativa do olhar com os demais, né? Então, para que a gente não seja descartado de cara. E aí, quando eu vi dentro da PROEC surgindo a questão da Universidade de Direitos Humanos, e toda uma discussão já bem... Eu entendi que a gente teria como, talvez, colocar um lugarzinho para ouvidoria lá. Então, eu acho que nós estamos num momento propício para travar essa batalha, Marlise. Mas a ideia é essa. Bora tocar, né? Vamos ver. Vida longa, Marcela. Desejo muito mesmo, porque eu acho também importantíssimo, né? Não é um impressionismo, não. O diagnóstico é correto. Eu acho que tem uma gigantesca
né, leniência institucional aí, né? As em pessoas... todos os níveis, né, Maria? e aí... Com as professoras, com as servidoras, com as alunas, com as terceirizadas, que a gente observa uma leniência enorme. E essa desconcentração do processo, sabe? Joga para a unidade, cada um faz o que bem entende, só aumenta isso. Só torna ainda mais invisibilizado, mais desconexo, mais negligenciado. É uma tristeza. Mas, enfim, estamos aí. Estamos aí, construindo outra coisa, né? Tentando, né, Marcelo? Estou à disposição, amiga, com o que precisar. Eu sei, por isso mesmo que a gente chama sempre, claro. Marlise, se você quiser fazer alguma última consideração, algum último fechamento, fica à vontade também, porque, como eu disse, o melhor disso tudo é sempre te ouvir, né? Então, não, assim, eu quero... deixar você falar. Eu quero mesmo é que chamar a atenção, né, gente, para a urgência desse momento, né? Quando a Marcela nomeou o projeto do necropolítica, né, da necropolítica que a gente está vivendo, assim, eu acho que não dá mais para a gente não agir, né? E mesmo diante desse contexto de pandemia, de isolamento, né? Estou vendo a Ellen aqui, em algum momento a Ellen que está, né, com a gente aí nas lutas do levante feminista contra o feminicídio, né, na luta das mulheres lá também na frente, pela ampliação dos direitos políticos das mulheres. Gente, se envolvam, né? Porque o momento do envolvimento e do engajamento é agora, né? É agora para a gente poder colher esses frutos mais adiante, porque as forças estão bem poderosas, né? A gente está vendo, todos aí foram unânimes no chat em chamar a atenção por quanto a boiada está passando, né, Marcela? Quanto eles estão sendo bem-sucedidos, né? E ano que vem é um ano eleitoral absolutamente decisivo. Absolutamente. Não, exatamente, ele aproveitou todo esse show, né, toda essa encenação exatamente para fazer a boiada passar, né? Então tá... E a pandemia... Ainda vem uma pandemia, né? Ainda vem uma pandemia para ajudar. Exatamente. Seja... Então a pandemia não atrapalhou, pelo contrário. Para eles foi, assim, oportuno. Excepcional. Não é à toa que se delegou o endereçamento correto para a última prioridade, né, desse governo. Exatamente para manter um cenário positivo a passar a boiada. Então, minha mensagem de convocação para a ação, viu, gente? Assim, 19, se não for né, para a rua para estar lá presencialmente, vai de carro, vai nas redes sociais. Eu acho que nós temos ainda algum tempo até as eleições do ano que vem para ir construindo esse processo, né, da resistência popular. Não tem outro caminho. É por aí mesmo. Bora para a rua, gente. Tem outro caminho, não, gente. Porque na rua. Esse é um governo das milícias, é um governo, né, de toda a maldade possível, né, da banalização do mal, assim, é terrível, mas é fato. É fato e a gente precisa olhar, né, e construir a força necessária para articular e construir a nossa luta. Não dá para parar e ficar assistindo, não, gente. É se organizando e se mobilizando. Quem não souber por onde, é só me procurar. Exatamente, porque tem muito canal. Eu arranjo estamos um aqui, né, Maria? Estamos aí, né, Marcelo? Estamos aqui. Nós indicamos vários canais. Muitas frentes de luta aí. Cada dia uma diferente, mas é isso. E agradecer, viu, Marcelo, o convite, né? E desejar para vocês aí muito sucesso nessa empreitada da ouvidoria. E, mais uma vez, me coloco à disposição para aquilo que vocês acharem que eu possa colaborar, tá bom? Alice, querida, sempre um prazer, muito obrigada mesmo. Foi um show de bola de escutar hoje. Melhorou muito minha terça-feira. A gente tem uma mão levantada da Carla. Carla, você tem uma pergunta? Eu só queria perguntar que eu perdi a parte que você falou do ultraneoliberalismo e da necropolítica. Você poderia repetir para mim, por favor? Ai, Carla, vamos lá. Então, não, assim, eu acho que uma coisa... Se você foi só um trechinho. Não falar tudo, porque está sendo gravado e nós vamos disponibilizar no YouTube. Toda a sessão, viu, gente? Então, coitada de Marlise, falar tudo de novo. Não, eu vou convidar a Carla para ela conhecer essa obra da Wendy Brown, que se chama Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? E conhecer esses trabalhos também da Sônia Correia,
que eu possa encaminhar depois para vocês, tá, Marcela? Vários desses títulos eu os tenho em PDF, porque hoje está tudo, a gente consegue essas coisas todas, né? E aí eu acho importante ler, né? Mas só uma linha tentando articular as coisas. Essa estrutura do patriarcado, né, da família patriarcal, ela é funcional, Carla, a esse modelo da desproteção social que a necropolítica promove. Se essa necropolítica acaba com as políticas sociais de previdência, de saúde, de educação, isso vai, o cuidado né, da pessoa idosa, da criança, do aposentado, vai cair nas costas de alguém. Né? E de quem? Eles querem que as mulheres voltem para casa para tomar conta de criança, de idoso, da casa. Tá? É um pouco nesse sentido, de que há uma aliança entre o ultraliberalismo com esse neoconservadorismo que está na base dessa estrutura da família patriarcal que eles querem recuperar. Tá bom? Muito rapidinho, assim, 5 segundos, por aí. Tá ótimo, eu vou assistir de novo. Obrigada. Magnífico, querida. Queremos sim, viu? Tudo que você puder compartilhar, inclusive os meninos ficaram doidos com o PowerPoint aí da apresentação, os textos em PDF, a gente disponibiliza no grupo da ouvidoria, que é o grupo aqui dos extensionistas, para todos, tá bom? Tá bom. Pode passar para mim por WhatsApp, por onde você achar melhor, eu passo para todo mundo. Tá bom, vou mandar por e-mail, porque pelo Zap é ruim, não. Eu sou uma velha senhora. Pode ser por e-mail também. Gente, muito obrigada. Boa tarde para vocês. Muito obrigada, professora. Um abraço. Tudo de bom. Até a próxima. Um abração. Até a próxima. Obrigadão, Marlise. Nada, Marcela.